Olá, segunda série do ensino médio. Então vamos dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes e hoje nós vamos então dar continuidade à correção dos exercícios sobre período composto por subordinação. Nós então começamos a responder aos exercícios, né? Nós fizemos aqui então de A a D. E vamos dar então continuidade no exercício que é para então separar as orações com uma barra, sublinhar a conjunção e classificar as orações subordinadas e as principais, logicamente, não é? As subordinadas adjetivas, restritiva e explicativa, as adverbiais, causal, comparativa, condicional, concessiva, conformativa, consecutiva, final, proporcional e temporal e as substantivas, né? A substantiva subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva e nominal, a apositiva e a predicativa. Então vamos lá. Temos aqui então na E. Estamos aqui para que possamos trabalhar. Bom, vamos analisar então, primeiro achando qual é a oração principal e a subordinada. A subordinada está aqui, ó. Nós temos então a locução conjuntiva. Para quê? Então vamos separar bem aqui. Esta tem que ser a ordem de análise do período composto por subordinação. Oração principal, da mesma forma você pode fazer com, na verdade, o período composto por coordenação. Achem a conjunção, você ali vai separar antes da conjunção, se houver uma preposição antes da preposição, como aqui, né? E então você vai, logicamente, classificar a oração que está com a conjunção, e a outra vai ser ou a assindética ou a principal. Como aqui nós estamos trabalhando com o período composto por subordinação, aqui está com a conjunção, é a subordinada. Então, vamos classificá-la. Oração subordinada. Opa, beleza. Não, né? Porque nós temos que classificar a subordinada. Vamos substituir por isso. Estamos aqui isso, não deu certo. Vamos substituir somente a palavra que liga as duas, né, o para que, na verdade, né, que é uma locução, por o qual. Estamos aqui o qual possamos trabalhar. Não deu certo. É adverbial. Certo? Agora vamos ter de classificar que adverbial é essa. Tá? Vamos lá então. Nós temos aqui uma finalidade, gente. Você está lá neste lugar aqui, né, para a finalidade que é trabalhar. Beleza? Então, oração subordinada adverbial final. Certo? Pronto, agora conseguimos. F. O leão, que é um animal selvagem, atacou o domador. Temos então, observe, uma situação diferente aqui. O leão atacou o domador. Sujeito, verbo e o complemento. O que está aí, no caso, entre esses dois termos da oração, o sujeito e o predicado, deve estar, no caso, entre vírgulas, ou seja, porque está intercalado, e então, logicamente, desta forma, não se feriu a sequência sujeito, verbo e complemento. Só haveria, no caso, uma situação de uso incorreto da pontuação, o que reverberaria na estrutura das orações se houvesse somente uma vírgula. Tá? Não há somente uma vírgula. Então, a estrutura aqui está correta do período. Beleza? Só que nós temos uma oração aqui, o leão atacou o domador. Este é o verbo. E aqui nós temos, então, outro verbo, que é um animal selvagem. Então, nós temos aqui uma oração, olha só, que vai fazer, né? Vamos primeiro pela sequência. Eu já iria dizer qual é a oração subordinada. Olha só, nós temos o leão atacou o domador. Não tem a palavra aqui que liga as duas orações, então ela é a principal. Mas ela começa aqui, oração principal. E aí, ela vai, então, continuar aqui, oração principal. Certinho? E aqui dentro, então, nós temos uma oração subordinada. Só um pouquinho. Melhor deixar assim. Ó. Pronto. Aqui nós temos uma oração subordinada, tá bom? Oração subordinada
Bom, agora nós vamos classificá-la, né? O leão isso atacou o domador, não é substantivo. O leão, o qual é um animal selvagem, atacou o domador, o qual você só substitui a palavra que liga as duas orações. Deu certo, então é adjetiva. Para tirar a prova, observe se a oração está, né, com um referente, um antecedente. Se ela tem a função de trazer uma informação a mais, potencializando o nome a qual ela se refere, o qual ele se refere, né? No caso, o pronome relativo. Por isso que eu falei o qual, né? Ou a própria oração, como eu havia iniciado, a qual, então, a oração se refere. Então, nós temos aqui leão, né? Você potencializa o nome leão, que é um animal selvagem. Você não está diferenciando o leão de outros leões, como se houvesse um leão que não seja selvagem, né? E outro que é selvagem. Bom, então, nós realmente tiramos a prova que existe um referente. Esta oração se refere a leão, ou seja, ao substantivo leão. Então, ela é uma oração subordinada adjetiva. Isso aí é certeza. E como ela não restringe, ela não diferencia o leão de outros seres do seu mesmo grupo, dos leões, então, ela é explicativa. E ela é desenvolvida, tá? Vou deixar só assim. Porque senão não vai dar então para classificar aqui a oração principal, o restante dela. Então é uma oração subordinada adjetiva, explicativa, desenvolvida. Entenderam? Então vamos lá. Todos temos na G, todos temos esperança de que a humanidade pare de destruir o planeta. Beleza. Se perdermos essa esperança, né, e se destruirmos, as consequências serão drásticas, né? Beleza, temos então esperança, é a oração principal, por quê? Porque essa daqui está com a conjunção, é a subordinada, e há aqui a preposição à frente. Ou seja, nós então temos aqui a oração principal e aqui a oração subordinada. Beleza, agora vamos classificar a oração subordinada e depois, ainda dentro dessa classificação, vamos ter de entender de qual se trata, tá? Temos esperança disso. Opa, deu certo. Então é uma oração subordinada substantiva. Lembrando que quando você vai usar a palavra isso para substituir toda a oração, você tem de, no caso, fazer uso aqui da preposição. Tá bom? É substantiva. Agora precisamos saber qual substantiva é. Tá? Beleza. Então temos, aí eu falei que nós temos que analisar a oração principal. Temos esperança. Nós, aliás, todos temos esperança, não é? Tô doido. Todos temos esperança. Todos temos esperança, todos. O substantivo, temos o verbo, esperança, o objeto direto. Mas esperança de que esta palavra aqui, este nome, que é um substantivo, não tem, então, sentido completo. Ele não está completo sintaticamente. Então, ele precisa de um complemento. O complemento de um nome só pode ser o complemento nominal. Então, é um complemento nominal oracional. Então, trata-se de uma oração subordinada substantiva completiva nominal desenvolvida, porque o verbo aqui, aliás, há a conjunção e o verbo está em um dos modos verbais, está conjugado, né? Beleza, vamos lá. Então, temos oração subordinada substantiva completiva nominal desenvolvida. Certinho. Então, continuando. Pedi um favor a meus amigos que esperassem por mim. Olha, eu pedi um favor a meus amigos, oração principal, porque a conjunção fica aqui com a subordinada. Vamos então classificar dessa forma. Oração principal, oração subordinada. Pedi um favor a meus amigos. Que favor? Aquele. Então é substantiva. Lembrando que a substantiva não se substitui somente por isso. Por aquilo, aquele também. Tá? Então, substantiva. Olha só como é que você tem que tomar cuidado. Pedi um favor a meus amigos, o qual esperassem por mim. Este é o favor, o qual esperassem por mim?
Pode ser, né? Complica. Aí você tem uma certa confusão referente, então, à classificação da oração. Então, há uma outra forma, tá? Há uma forma de você, então, diferenciar. Olha só, você está, então, trazendo uma, vamos colocar, explicação para a palavra favor. E você está, observe, por meio de uma ideia substantiva, tá? Explicando algo sobre o substantivo, sobre um substantivo. A função disso, né, no caso desse termo da oração, é de aposto. Então, oração subordinada substantiva apositiva desenvolvida, porque o verbo está aqui no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Vamos lá então. Substantiva apositiva desenvolvida. Beleza? Vamos para aí então. O bom é que ela sempre foi comportada. Temos aqui a conjunção, então aqui nós separamos a oração. O bom é isso. Ou seja, então nós temos aqui uma oração subordinada substantiva. A primeira é a oração principal e a segunda é oração subordinada substantiva. Ficou fácil, né? Olha, nós temos então de analisar a oração principal para entendermos qual é a função sintática que falta a ela, e essa função sintática vai ser exercida pela oração subordinada. Eita nós, não é? Então, beleza, vamos lá. O bom é o sujeito, aqui nós temos o verbo de ligação, está faltando o predicativo do sujeito. Oração subordinada substantiva predicativa desenvolvida. Beleza? Aí temos aqui a J. A comida estava ótima, na medida em que a cozinheira era talentosa. Bom, eu fiz essa daqui para dar um trabalhozinho mesmo. Vamos então analisar. Na medida em que é a locução conjuntiva. Então, essa daqui é a oração principal. E essa é a oração subordinada. Vamos lá então, classificá-las. Oração principal, oração subordinada. Beleza, olha só. A expressão, a locução conjuntiva na medida em que é uma, no caso, locução que introduz uma oração específica. Vamos primeiro classificar se é substantiva, se é adjetiva ou adverbial. Porque aí dentro da classificação de uma dessas é que nós vamos entender que esta locução aqui inicia um certo tipo de oração. A comida estava ótima, isso, não é substantiva. A comida estava ótima, a qual a cozinheira era talentosa. Ué, mas está falando da cozinheira, era talentosa. E qual é o referente aqui, o antecedente? Não tem. Então só pode ser adverbial. Beleza? Ainda há outra forma, né, de identificar as orações subordinadas. Substituindo por adjetivos, as adjetivas, substantivo, as substantivas e por um advérbio, as adverbiais. Nem sempre vai haver uma dessas classes gramaticais correspondente à da oração subordinada. Então, por isso que a gente precisa dessas outras estratégias. Então, a comida estava ótima, olha só, proporcionalmente, então nós temos aí, é isso? Na medida em que? Não, de forma alguma, tá? Então, nós temos o que aqui? Nós temos uma causa, certo? É isso aí? Bom, e aí? O que é então? Porque nós temos, na verdade, uma certa semelhança de locuções conjuntivas entre a proporcional e a causal, tá bom? Então, nós temos aqui, na verdade, uma causal. Porque a comida estava ótima na medida em que a cozinheira era talentosa. Então, por que a cozinheira ela era talentosa? E ainda há um outro problema. A gente muitas vezes pode confundir com uma oração coordenada sindética explicativa. Mas observem aqui uma diferença. A oração subordinada vai ser sempre o primeiro fato e a oração principal o segundo. A comida estava ótima porque a cozinheira se tornou talentosa depois de fazer a comida? Não. Ela já era talentosa antes de fazer a comida. É o primeiro fato. Então, aqui é o primeiro fato, a oração subordinada, e a oração principal é o segundo fato. Certo?
assim que se forma, né? Assim que se classifica a oração subordinada adverbial causal. E aqui é desenvolvida, tá? Beleza. E aí nós temos aqui, o cheiro da comida invadia a casa à medida que a cozinheira colocava as panelas no fogo. Não existe a expressão, a locução conjuntiva à medida em que. Tá? E não existe na medida que. É na medida em que e à medida que com a crase aqui. Tá bom? É claro que em algumas outras situações, se o à medida aí que for usado de uma outra forma, né? Então você tem que tomar cuidado para ver se vai então, né, ter a crase em si. É uma locução aqui, conjuntiva. Esta daí sempre vai ter, na verdade, o acento grave. Então nós temos aqui a oração principal e aqui a oração subordinada adverbial. A cozinheira, aliás, o cheiro da comida invadia a casa, isso, não deu certo. O cheiro da comida invadia a casa, o qual a cozinheira colocava as panelas no fogo. A qual a cozinheira... não dá certo. Então aqui é adverbial. E aqui é proporcional, porque a medida, proporcionalmente, o fato da cozinheira colocar as panelas no fogo, tá, está ali então fazendo arroz, o feijão, fazendo alguma outra comida em si, e o cheiro aumentando proporcionalmente ao fato dela estar colocando as panelas no fogo. Então, proporcional. Desenvolvida. Certo? Beleza. Aí temos aqui outras que nós vamos deixar para a próxima aula, né? E vamos continuando. Por isso que eu falei que é gigantesca esta, no caso, este exercício, essa questão aqui, a questão 1. Mas eu estou fazendo com muita calma para que vocês realmente possam entender o conteúdo. É um dos conteúdos que os alunos, né, mais têm dificuldades. Já recebi provas referentes a este conteúdo em que houve 0 para todos os alunos, infelizmente, tá? Porque o aluno tem que prestar atenção. Você é o protagonista. Se você não presta atenção, não adianta o professor, então, explicar o conteúdo com todas as estratégias que ele puder usar. Certinho? Então, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.